Olá, amigos da Connect TV e também amigos da Rede Piratininga. Nós estamos iniciando aqui o podcast Rotativa no Ar. Eu e a Suzana Vasconcelos Dias vamos comentar as principais notícias dos últimos dias. Tudo bem, Suzana? Tudo ótimo, Artem. Prazer em ouvi-lo novamente. Sejam bem-vindos, caros ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Pois bem, Suzana, nós vamos começar com uma notícia que, inclusive, já foi vinculada no Rotativo no Ar, uma notícia terrível, triste, mas o objetivo nosso aqui é de alertar principalmente as famílias. Suzana está aqui internada na Santa Casa Carolina Malheiros, aqui em São João da Boa Vista, uma bebezinha, 10 meses. 10 meses, de São José do Rio Pardo. Que motivo? notícia. Teria sido estuprada pelo próprio padrasto. Padrasto. Isso realmente é uma... Mas 10 meses? 10 meses. É uma total falta de observação familiar, né? A mãe, o comportamento do padrasto, enfim, é uma questão cultural muito séria, porque há anos, né, nós enfrentamos problemas como esse, né? Já não é, mas há 10 meses realmente... Nós dizíamos no nosso último podcast que esses problemas de violência sexual, chegando até nos estupros, acontece geralmente, na grande maioria, na própria família. Sem a menor dúvida. No caso do bebê, a mãe que trouxe e alega que foi o padrasto, né? E não sabe se chegou a vias de concluir, fato. a violação, mas a garotinha estava sangrando, né? Então ela está passando para os exames e, se Deus quiser, vai se recuperar, mas justiça vai ser feita, né? Agora, é um caso de doença, né? Não, é uma questão de transtorno mental, de total... existe todo um estudo em cima do desenvolvimento do próprio cérebro das pessoas, enfim, tem situações bastante complicadas nesse sentido. E esse distúrbio, realmente, a pessoa não tem outra saída, ela tem que ser tratada, não digo só a prisão, ela precisa de algum tratamento também, de observação de profissionais. Nós temos aí vários psicólogos, vários profissionais da área, assistentes sociais, que estudam isso há anos, né? E tem histórias tristes mesmo, mas essa de 10 meses realmente é bastante preocupante, né? Então aí vamos seguir aí essa orientação da Suzana, né? Toda a atenção no âmbito familiar, se você tem um parente que tenha esse problema, que você perceba alguns sinais que possa resultar num distúrbio mental, que possa significar um distúrbio mental, acompanhe esse parente mais próximo. Porque esse tipo de violência sexual, se dá em percentual, dizem que em torno de 80% dentro da própria família. Todo cuidado é pouco. Sem dúvida nenhuma. Todo cuidado é pouco mesmo, e dificilmente não se percebe na família. Evidentemente que o histórico, o comportamento é observado pelos parentes, é bem observado, apenas acham que não vai acontecer nada e descuidam. Esse descuido é que, por favor, denuncie, vá atrás, como depois... Evidentemente que, nesse caso, teve que ir para o hospital, né? Não houve tempo nem de fazer denúncia, mas lá no hospital, com todos os dados, já existe essa observação. Então, certo. Cuidado, orientação familiar, procure ajuda, tem tantas, não deixe de fazer, solicitar aos órgãos públicos, né, um apoio nesse sentido, e tem vários tratamentos para esse perfil. Tá certo. Você falou aí, todo cuidado é pouco, mas não só nesses casos, né? Não, uma das notícias que repercutiu bastante aqui, tem repercutido essa semana, estamos aguardando a qualquer momento a prisão, foi daquele assalto, roubo de carro, plena manhã de domingo, em plenas ruas Saldanha Marinho, né? Você acompanhou as imagens também? Nossa, acompanhei tudo, realmente é assustador, né? A gente tem que... pensa de tudo,
Havia até um possível comentário a respeito desses desmanches, carros que ainda não têm mais as peças, e esse pessoal realmente foca, porque coincidentemente às 8 horas da manhã, numa rua sem movimento, que é toda comercial praticamente, como é que de repente aparece uma pessoa? Esse de repente não, assim como advogada de alguns anos, a gente já acha que realmente veio de outra cidade, não deve estar aqui no nosso convívio. Tá certo. Mas, na verdade, Suzana, a orientação que a gente pode dar também é justamente esse, né? Quem que poderia imaginar? Era um casalzinho, né? O senhor deixou a esposa no carro, saiu, um veículo de estrada, branco, saiu, a gente consegue nas imagens que a Piratininga conseguiu, a gente consegue vê-lo sair, e aproxima-se lá o assaltante, né? Então, 8 horas, 8h30 da manhã de domingo, claro, evidente que ele sabia do hábito, então perseguiu. Sim, mas eu digo assim, esse cuidado que nós temos que ter. Eu sou um que sempre faço isso. Eu deixo a chave no carro. Não, nunca. Né, principalmente quando a Kátia está junto, tem alguém junto, eu saio e a pessoa fica lá. Eu tenho esse costume. A nossa cidade já não dá mais, né, Suzana? Não tem como mais fazer isso. Não mais, eu acho que em qualquer cidade, em qualquer circunstância, não dá mais. Tem que tomar todos os cuidados. Não tem sentido deixar a chave, não tem sentido mais, não temos mais essa liberdade aqui. Antigamente até, olha, eu tenho os hábitos de São Paulo também, que a gente colocava as pastas do trabalho no porta-mala, né? A bolsa no porta-mala, exatamente para não dar nenhuma possibilidade de aproximação, entendeu? E aqui realmente o pessoal, a gente facilita, né? Porque não tem históricos. Agora, por favor, não deixem o carro com chave no contato, e nem pessoas dentro dele esperando. Saiam todos, porque é melhor ficar sem o carro do que sofrer alguma agressão, alguma violência física, né? Neste caso aí, parece que a senhora que estava no carro hesitou, talvez se assustada, não sabia se saiu ou não, e o bandido chegou a violência com ela para que ela pudesse sair, né? Do carro, e ela sai toda assustada. As cenas que nós transmitimos aí pela Rotativa no Ar foram cenas impressionantes, mas que ajudam-nos nessa orientação que nós demos, de que a cidade já não está tão tranquila como outrora, e que agora todo cuidado é pouco. É pouco. E você também noticiou que teve um supermercado com problema também? A mesma coisa? Foi carro? Ou foi... Mas aí já não foi roubo, foi furto. Foi furto. Foi furto. Os dois no domingo. Um às 8 horas da manhã na Saldanha Marinho. Sim. Depois o furto aconteceu dentro do estacionamento do supermercado Big Bom. Levaram também um veículo lá. Estão aí apurando, vendo as imagens, né? Se consegue identificar o momento e o autor do furto. Mas a segurança, hoje em dia, ela é necessária em todos os sentidos. Não é só uma câmera para te ajudar depois. De repente, tem que tomar outras medidas, né? Tem que realmente providenciar uma segurança efetiva, né? Nós não podemos mais correr esse risco. Eu acho que, nesse caso, o supermercado deveria se policiar melhor o espaço, né? Bom, terceira notícia mais comentada aqui nas nossas redes sociais, pela Rede Piratininga, pela Connect TV. Uma briga, denúncias, não sei que termos, rivalidades, não sei qual termo usar, né? Que começou com um pronunciamento de um vereador na Câmara Municipal, o vereador Macena, que fez várias críticas ao prefeito Amarildo de Vargem Grande do Sul. O prefeito respondeu com veemência às críticas do vereador Macena, mostrando números e dados. Macena havia dito que a principal culpada pelas lotações da UPA era a população, os moradores de Vargem Grande do Sul. Segundo ele, vários deles estariam saindo lá de Vargem Grande para vir até a UPA de São João da Boa Vista para serem tratados. Então o vereador tece críticas ao prefeito daquela cidade, dizendo que ele deve investir mais em saúde para que seus moradores não tenham que sair e tal. O Amarildo deu uma resposta contundente, né? Mostrou números e dados, né? E reverteu a crítica. Quer dizer, ele mostrou que os números apresentados
a saúde lá no município dele estaria em melhores condições do que a saúde aqui em São João da Boa Vista. E lembrou mais de que se tem gente de Vargem Grande que vem para cá para se passar pela UPA ou pelos postinhos de saúde, também tem muitos de São João que vão recorrem ao serviço de saúde lá em Vargem Grande do Sul. O exemplo, inclusive, os moradores do bairro do Pedregulho, que geralmente frequentam mais Vargem Grande do que São João, porque eles estão mais próximos de Vargem Grande. Em seguida a essa polêmica, veio uma vereadora e fez novas críticas. Desgastante e desnecessário. Você que foi vereadora aqui em São João da Boa Vista, você já conhecia algum episódio desse, Suzana? Não, olha, sinceramente, fiquei bastante constrangida com essa atitude dos, vamos dizer, dos colegas, porque também um dia passei pela Câmara Municipal de São João da Boa Vista e eu me lembro muito bem de quais são as funções do vereador. Ele tem o dever de legislar em cima de necessidades do município e fiscalizar o seu executivo. Agora, fazer uma observação de uma cidade com relação à saúde que está sendo utilizado, que não é verdade, até porque o próprio prefeito trouxe os números depois, falando de toda a relação bastante boa entre os dois municípios e que não tem... A hora que ele trouxe os números, é isso que eu digo, o vereador, desculpa, Carol Macena, você já tem bastante experiência, anos e anos de vereança, né? Mas você não pode se posicionar de uma forma sem ter elementos, sem ter comprovações, sem ter os números. É evidente que o executivo, se você faz parte do grupo da situação, é evidente que te pedem alguma coisa, que tem alguma postura com relação a esse fato, por exemplo, mas que viesse respaldado de bastante números e situações que você pudesse realmente se rebater, até porque o prefeito tinha que responder, né? Então, essa observação, Artem, que eu gostaria de fazer com relação à postura de um vereador, né? Primeiro, saber a sua função, que é essa que eu comentei. Tivemos oportunidades, veja lá, nos anos que eu fui vereadora, a gente foi em congressos de municípios para ouvir, para se orientar. Depois, em seguida, eu trabalhei no governo, no executivo, e tive a oportunidade de fazer parte do grupo que criou a Fundação Prefeito Faria Lima. Qual era a função da Fundação Prefeito Faria Lima? Orientar os prefeitos, no máximo que pudesse, os vereadores, principalmente nas suas atribuições, com excelentes ideias, e você podia, na realidade, pedir pareceres da Fundação Prefeito Faria Lima para poder se orientar e fazer a gestão do teu município. Então, a Fundação foi perfeita nisso. E uma outra oportunidade, caro vereador e cara vereadora, né, que em seguida se posicionou também fez no novas mesmo... críticas, né? Voltou a contundência, voltou a criticar o prefeito, voltou a criticar a cidade de Vargem Grande do Sul, que é lamentável, né? Também com dados e informações que não estavam corretas, né? Ou pelo menos, se corretas, não era competência dela fazê-lo. Não, a competência seria de um colega dela de Vargem Grande, né? E se houvesse oportunidade, falaria. Esse é o papel de fiscalizar do vereador. E não pode deixar de ser. E outra coisa que eu gostaria de dizer: preocupados o governo e o legislativo, de uma maneira geral, em todas as áreas, na área federal, estadual e municipal, criou-se, eu fui diretora na Assembleia Legislativa, Artem, do Interleges. O que é isso? É um trabalho interlegislativo, Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual e Câmara Municipal. Foram, me lembro como se fosse hoje, 40 milhões do Senado, mais 40 milhões do Banco BIRD. Para quê? Para que as câmaras, já com o seu sistema de internet bem montado, recebessem essa orientação, receberam uma impressora, receberam um computador para poder orientar, e cada um dos seus vereadores poderia acionar os projetos de lei, as leis que foram elaboradas pelos colegas de vários municípios, né? Então, é também uma outra forma de se beneficiar das... Você está dizendo tudo isso, quer dizer, os vereadores poderiam se preparar melhor, os vereadores poderiam aprender mais, tem canais, tem meios, né? Embora a Fundação Prefeito Faria Lima, equivocadamente, erradamente,
Acho que foi o Rodrigo Garcia, se não me engano. Foi. Rodrigo, é lamentável o governo do Rodrigo Garcia, lamentável. Lamentável mesmo. Terminou com a Fundação Prefeito Faria Lima, que tantas coisas boas vinha fazendo. Lamentável, mas ele já recebeu o castigo, né? Perdeu uma eleição, praticamente ganha aí para o novato Tarcísio, né? Que hoje é o governador do estado. Então, mas então, no caso do Macena, Suzana, e da própria vereadora, sim. Eles alegam o seguinte: essa informação estava no jornal. Nós tiramos a notícia do jornal. Aí você vai no jornal, o que torna a coisa mais estranha, quem fez a matéria que estava no jornal era justamente um assessor da prefeita Terezinha. Eu me lembro. Então ficou tudo em casa, quer dizer, o assessor faz a crítica, o vereador vai até a tribuna, e a outra vereadora, todos da base do prefeito, vai lá e comenta e critica e defende o colega, mas também cometendo equívocos. Bastante equívoco, porque evidentemente que foi uma tentativa, né, de observação, foi uma tentativa do pessoal da base, né, mas bastante infeliz. Bastante infeliz. Não concordo mesmo com a postura dos colegas. E a gente chegou a comentar, inclusive, no rotativo, o seguinte: alguém levantou lá, um dos internautas, e nós fizemos um comentário em cima disso, dizendo: olha, isso não seria uma, que a gente chama cortina de fumaça, porque a saúde pública de São João não está bem. Nessa época, UPA congestionada, nós colocamos várias notícias aí, a UPA congestionada, muita gente, horas e horas e horas e horas para ser atendido, e com essa polêmica desviou-se essa atenção. Porque até aqui, esse quadro que já existia, a culpa era do Instituto Rita Lobato. Sim. Né? Agora deixou de ser culpa do... Não tem a quem culpar. Né? Então culpou a Vargem Grande do Sul. Eu acho que pegou-se, direcionou para algum município, principalmente Amarildo, que já esteve à frente do Conserje, não é isso? Que tem Conderg, que tem várias oportunidades. Entende muito da saúde. Quer dizer, agora mudou não foi a versão. Muito feliz, agora já não é mais, teve uma repercussão muito negativa, agora é o frio. É o quê? O frio. O frio é culpado. O frio é culpado. É como se ninguém soubesse que viria frio. Né? E se você sabe que vem frio e que no frio aumenta os casos, por que não teve medidas paliativas? Por que não cuidou já de preparar a cidade, a saúde, né, para que isso não acontecesse? E o mais grave também, Suzana, ou tanto quanto grave, ou sequência dessa história esquisita, estranha, num dia que teve uma superlotação, na UPA, alguns vereadores, todos da base, obviamente, levaram a prefeita lá na UPA. Não sei se chegou a ver essa cena, essa reportagem. Não. Levaram a prefeita, fizeram um discurso, o presidente da Câmara, sempre ao lado da prefeita, né? Sempre a tiracolo. Fizeram discurso lá na UPA e, como medida, ela anunciou que vai por um médico a mais. Opa! Mas olha a diferença, 3 aqui, 3 em Vargem, lá Vargem com 40 mil habitantes, São João com quase 100 mil. Ela tinha que colocar só mais dobro ou mais, porque realmente a cidade necessita desse número maior, né, de profissionais. Isso sem a menor dúvida. Foi um dos dados que o Amarildo bateu forte, né? Falou: nós estamos investindo um pouco aqui na saúde, mas olha, aqui nós temos 3 médicos e um pediatra com 40 mil habitantes, né, e com um orçamento bem reduzido. Aí em São João vocês têm 3 médicos e um pediatra, com triplo do dinheiro, com triplo de moradores. É, no mínimo, constrangedor. E outra coisa que também se falou, Artem, que o Sistema Único de Saúde, na realidade, em qualquer situação, se estiver no norte, nordeste, sul do país, você tem que ser atendido. Não, o prefeito não tem como impedir. Nem pode, porque você fica doente no caminho, na cidade vizinha, como você não vai poder se valer? E SUS, o Sistema Único de Saúde, é muito elogiado fora do país, enfim, é um sistema que realmente veio para ficar, mas todo mundo tem o direito. Então, desculpa, realmente não foi feliz essa postura dos colegas. E tem mais um detalhe também na resposta do Amarildo, que eu achei muito importante, e também para a gente refletir. Né? Primeiro, o número de vargem-grandenses que também vem para São João da Boa Vista aqui consumir, que ajudam
a gerar rendas, fazer a riqueza de São João da Boa Vista. Primeiro, sim. só de estudantes, ele apontou um número, mais de 500 estudantes saem de lá todos os dias e vêm estudar aqui. E pagam os seus colégios, pagam as suas faculdades, a FEOB, a Unify, né? Estão aqui consumindo a nossa cidade. Os números de sanjoanenses que têm emprego lá, né? Prestaram concurso, você falou, né? E... Só na prefeitura parece que ele falou que tem 60 sanjoanenses 90? que trabalham com ele. 90. Né? E eu lembrei um outro fato aqui no dia que nós tocamos nesse assunto, as contribuições de Vargem para São João da Boa Vista. Eu citei uma. Né? Eles têm lá na Guarda Municipal cães treinados, que toda vez que tem uma ocorrência mais violenta, que queira localizar alguém, algum corpo, coisa assim, eles recorrem à Vargem Grande do Sul, recorrem a esse serviço que a prefeitura presta lá em Vargem Grande do Sul. Citamos até aquele caso que chocou São João da Boa Vista, a cidade toda ficou traumatizada, da menina Maiara Valentim, né? Sim, e o assassino se escondia durante o dia, ficava em buracos, tal. Só foi localizado porque a Guarda Municipal de Vargem Grande, um cão, até eu lembro bem o nome do animal, era Avalon, esse cão. Ele que localizou o bandido lá escondido embaixo do buraco. Né? E aí, o que a gente fala? Como sanjoanense, eu só tenho a dizer desculpa, Vargem Grande do Sul. Isso não representa a nossa cidade. De forma alguma. Né? Nós não achamos isso, né, Suzana? Não. E ninguém na cidade de São João considera que Vargem Grande cause algum problema, algum transtorno para São João da Boa Vista. Muito pelo contrário, porque esses municípios trabalham em conjunto, né? É uma regionalização, não tem aí toda uma situação de regionalização, um tem que ajudar o outro. Eu vejo, vários consórcios, o ABC, consórcios maravilhosos funcionando nesse estado de São Paulo todo. Não é possível uma posição dessa. É lamentável, é realmente lamentável. E falar em saúde, vai ficar um pouquinho mais difícil agora a gente tratar da saúde, né? Planos de saúde vão ter um aumento. Pois então. Que aumento, hein? Não, é 9,63, acho que foi decidido a ANS ontem, e na realidade é o seguinte, o que acontece? Para planos individuais e familiares, houve esse aumento. O que vai acontecer? Esses familiares e individuais vão para o empresarial, porque o empresarial tem mais descontos, então acabam saindo, né? Tem que desistir, não há possibilidade. É mais que a inflação, é uma situação bastante constrangedora. E vai haver muita migração. E os planos realmente estão com uma situação bastante desconfortável. Né? E já são caros, né, Suzana? Muito caros. O preço é muito alto. A gente não consegue entender por que sobe tanto. Né? E com agravante, né? Quando você vai ficando mais velho, vai aumentando. Na hora que a pessoa mais precisa, está no auge e a pessoa não consegue nem mais manter um plano de saúde. É preparar o bolso. Deixar alguma reserva, se é que conseguimos, né? Para a vida é preparar o bolso e para os próximos dias, preparar os casacos. Casaco frio. Vai esfriar. Sim. Que frio, assim, muito, muito rápido, né? Puxa, não imaginava. Chuva, né? E frio. A temperatura, a previsão é que chegue a 9 graus em São João da Boa Vista. Brava, hein, Suzana? Nossa, gravíssimo. E o interessante é que se tem São João, Águas da Prata e Poços de Caldas. Normalmente, de São João a Poços são 7 graus, normalmente. Você já pensou aqui 9 lá, 2 graus em Poços? Sei lá, são 7 graus. E Águas da Prata fica no meio com 4, né? Entre 3 e 4. Normalmente. Então, vai ser muito difícil a nossa região, né? Em São João, preparar aquele que puder fazer a sua doação de um cobertor, né? De um agasalho, enfim. Participem dessas campanhas, que é muito importante para a nossa cidade, muito importante. Aliás, não só para o país todo, mas, de qualquer maneira, muita gente está precisando desse nosso apoio, né? E se o frio é culpado pela questão da saúde, pelas filas lá na UPA, vamos aguardar aí os novos médicos ou o novo médico. Que é muito pouco para resolver o nosso problema, né? Ah, sim, menor dúvida. Também está bombando aí na internet, também noticiamos aqui, um relógio que
que será feito lá em frente à Prefeitura de São João da Boa Vista, porque São João está entrando nos 199 anos, vamos comemorar agora no mês de junho, 199 anos agora, oficial, né? Porque tinha 3 versões diferentes aí da fundação e data É muito da interessante, nossa cidade. muito curioso. Vamos para 200 anos, mas o problema e a crítica dos internautas principalmente, é que foi construído ali, em frente à prefeitura, que não havia necessidade de ser ali, numa área tombada pelo Condefat. Você não pode fazer nenhuma intervenção urbana ali, numa proximidade, eu não lembro de quantos metros, me parece 300 metros, uma coisa assim, e, enfim, bem ali. Poxa, e como é que faz a nossa representação aqui do Condefat? Aqui tem, não tem uma comissão, um conselho? Tem. Não, nós temos o Condefic, Condefic, então, que infelizmente que se deixou reporta ao Condefat. Certamente alguém vai fazer essa denúncia ao Condefat. Certamente o próprio pessoal do Condefic, mas o Condefic hoje foi transformado na última gestão, e nessa permaneceu um equívoco grosseiro, transformar o Condefic apenas num órgão conselheiro da administração. Tudo bem, havia erros no Condefic, no comando, no entendimento das pessoas, havia exagero, tombava sem um critério muito bem definido, nunca se pensou em compensar a população, principalmente os proprietários, por aqueles bens que eram tombados, né? Então tinha exageros. Sim. Mas o ideal seria corrigir esses exageros, procurar fazer de uma forma que atendesse realmente às necessidades da cidade. Aí o ex-prefeito resolveu praticamente acabar com o Condefic, e a atual prefeita foi mais ainda, colocou um monte de gente ligadas à administração. Então eles nunca vão contestar a administração municipal. Eles não sei nem se eles teriam condições para fazê-lo. Porque normalmente, e aliás, quem foi o autor desses conselhos na Constituição de 88 foi o falecido e saudoso senador Franco Montoro. Mas a participação ela é proporcional, é a sociedade representando e também os profissionais do executivo. Mas existe exatamente essa divisão para poder discutir e trocar ideias. É esse o papel do conselho ou de comissões municipais, estaduais, né? Pelo menos é isso. Mas enquanto isso, né, enquanto não se corrige essa distorção que começou na administração passada e se agravou nessa, continua a cidade, o patrimônio histórico da nossa cidade absolutamente sem proteção nenhuma. Todo mundo pode demolir o que quiser, não há necessidade de nenhum estudo técnico, infelizmente, né? Infelizmente. Vamos esperar que isso corrija. Não como era o Condefic, muito rigor, não tinha uma transparência, mas também não a lá vão ter, né? Como está hoje a gente verificando aqui em nossa cidade. Não pode, e na realidade já tem, para tudo isso tem uma legislação, basta ver o próprio Constituição de 88 e como deve funcionar. A exemplo de todos, tem multas, tem situações bastante desconfortáveis aí, não cumprimento, enfim, basta observar e estudar, né? Para fazer melhor. Ok, então fizemos assim um balanço das principais notícias dos últimos dias. Sim. Aqui pela Connect TV, também pela AM 970 Rádio Piratininga e também pela Rede Piratininga. Suzana, muito obrigado aqui por dividir a nossa bancada e vamos continuar analisando aí os problemas de nossa cidade, as notícias mais contundentes, as mais comentadas, para sempre trazer aqui num podcast pela Connect TV. Muito obrigada, Artem, mais uma vez, e aos ouvintes também. Obrigada por essa oportunidade, né? E vamos sempre estar discutindo e trazendo o que há de melhor para a nossa cidade. Muito obrigada, uma boa tarde. Um abraço a todos, fiquem com Deus.